Olá, amigos, bom dia a todos. Vamos iniciar um novo estudo nesta manhã. No último estudo nós falamos sobre o milênio, sobre os 1000 anos após a volta de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a morte. A verdade sobre a morte é o estudo que nós iremos falar hoje. E hoje nós vamos descobrir para onde é que nós vamos quando morremos. Se vamos para o céu, se vamos para o inferno, se vamos para a sepultura ou para onde é que nós vamos. Vamos ver o que é que a Bíblia vai nos dizer. Mas antes vamos fazer uma oração para poder pedir sabedoria ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pelo estudo que iremos iniciar nesta manhã, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para assim compreendermos as verdades que estão escritas na Tua Palavra. Suplicamos por Jesus Cristo amado. Amém. Bem, o nosso estudo, como eu falei, é sobre a morte e nós vamos saber algumas coisas importantes. Antes de saber para onde é que nós vamos saber de onde é que viemos. A primeira pergunta nos diz assim: que material Deus usou para criar o homem? Gênesis 2, verso 7, para nos dizer o que Deus usou para poder criar o homem. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou às narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, de acordo com Gênesis 2, 7, Deus ele criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E aqui interessante, no final fala, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem é uma alma, não tem uma alma, de acordo com o que a Bíblia nos diz. Mas vamos para frente, nós temos muita coisa interessante para aprendermos hoje. A próxima pergunta diz, como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18:4 vai nos dizer, como é que a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18, versos 4. Convido a nossa amiga que estiver estudando a Bíblia, a nossa palavra. Vamos saber hoje quando Deus se refere à alma, o que Deus está querendo dizer. Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, tanto a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Então, Deus está se referindo à alma que pecar, essa morrerá. Muitas pessoas acreditam que a alma é imortal, mas é o único que é imortal, nós vamos saber hoje quem realmente somente é imortal. E aqui diz assim, tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho, ou seja, tanto o Pai quanto o Filho. Então aqui sustentando a ideia lá de Gênesis 2, 7, está nos dizendo que nós somos uma alma, ou seja, tanto a alma do Pai quanto o Filho, ou seja, tanto o Pai quanto o Filho. E aqui tem algo interessante que nos diz assim, a palavra alma aparece na Bíblia aproximadamente 1600 vezes, e em nenhum caso se refere a uma entidade que possa existir fora do corpo, ou seja, imortal. Alma é a união do corpo com o fôlego de vida, ou seja, a pessoa viva como um todo. Desse modo, a alma é mortal. Então, de 1600 vezes que aparece a palavra alma na Bíblia, nenhuma dessas palavras, dessas 1600 vezes, nos diz que a alma ela fica vagando, que ela continua vivendo após o homem morrer. Mas vamos continuar, que tem algo interessante aqui. Gênesis 46, 27. Vamos só para... Eu gosto de ler bastante versos para nos dar base, sustentar realmente aquilo que defendemos. Porque não adianta você pegar um verso isolado e dizer que aquilo ali é verdade, sendo que só tem aquilo para comprovar. Por isso que a gente gosta de estudar bastante verso, para que a gente possamos ter o maior informações possível sobre o mesmo assunto. Gênesis 46, 27 diz assim, e os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Grava esse verso e vamos lá para Deuteronômio 10, 22 e vamos ver o que está querendo dizer essa passagem. Temos um outro verso que diz a mesma coisa, só que porém com outra palavra diferente. Vamos lá? Nos diz o seguinte, com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então, tanto em Gênesis 46, 27, como em Deuteronômio 10, 22,
está dizendo sobre os filhos de Jacó. 70 pessoas desceram ao Egito. E o interessante é que em Gênesis fala pessoas e em Deuteronômio fala almas. Ou seja, ambos estão dizendo o mesmo assunto, porém mudaram a palavra. Então já demos para entender que toda vez que se refere a alma na Bíblia, está se referindo a pessoas. Correto? Vamos lá. Aqui tem uma outra pergunta que nos diz o seguinte: o que acontece com a pessoa ou alma vivente quando morre? Isso aqui é interessante, que aqui nós vamos saber realmente para onde é que nós vamos quando morremos. Muitas pessoas acreditam que ele vai para um lugar, outros acreditam que vai para outro, outros acreditam que vai para o Conselho de Abraão, mas vamos ver para onde é que nós vamos de acordo com a Bíblia. Vamos ver primeiro Gênesis 3:19. Essa é a primeira passagem que nós vamos ler. Gênesis 3:19. Nos diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então a primeira coisa, para onde é que nós vamos? Para o pó. Então já sabemos que nós vamos para o pó quando morremos. E o fôlego de vida, o ar, o Espírito de Deus, para onde é que volta? Vamos para Eclesiastes 12, verso 7. Saber para onde é que vai o Espírito ou o fôlego de vida que Deus o deu. Lembra quando Deus soprou nas narinas do boneco lá e passou a ser alma vivente? Quando Deus criou Adão? Então nós vamos ver agora Eclesiastes 12, verso 7. Para onde é que vai esse fôlego que Deus deu a Adão quando Deus o criou? Eclesiastes 12, verso 7 nos diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então esse Espírito que Deus soprou nas narinas de Adão, ele volta para Deus que a tinha dado no início. Então nós sabemos aqui que o pó volta para a terra, volta para o barro, para o pó novamente, e o Espírito volte para Deus. E a memória da pessoa, o que a pessoa será que está sabendo tudo que está acontecendo, está intercedendo pelos seus familiares, está sofrendo em algum lugar, está precisando de algum tipo de intercessão? Vamos ver o que é que nos diz Eclesiastes 9, verso 5. Será que a pessoa está sabendo de alguma coisa que está acontecendo aqui? Nos diz o seguinte: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória está no esquecimento. Então os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória está no esquecimento. Então, os mortos sabem de alguma coisa? Não, não sabem. Sofrem alguma coisa? Não sofrem, porque eles estão no esquecimento, não estão sabendo de nada. Então, vamos lá. Para onde vai a pessoa ou a alma vivente após a morte? Vamos ver mais um verso. Eclesiastes 9, verso 10, nos diz o seguinte: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, obra, projeto, conhecimento, sabedoria alguma existe. Para onde é que a pessoa vai após a morte? Então, a pessoa não sabe de nada, a pessoa não pensa nada, a pessoa não sente nada. Então, já sabemos que não existe aquela ideia de que a alma fica vagando, de que necessita que as pessoas familiares intercedam, que façam oração, que acendam vela, que façam culto por mortos. Isso não existe. A Bíblia fala que os mortos não sabem de coisa alguma. Os mortos não sentem nada. Os mortos não vão para lugar nenhum. Apenas o pó volte para o barro e apenas o fogo de vida volta para Deus. Só que a pessoa não sabe de nada. Aqui vem uma pergunta, vamos dar mais um verso, Jó 7, verso 9 e verso 10. Jó 7, verso 9 e verso 10. Vamos fortalecer mais ainda essa base bíblica, porque quanto mais versos para poder nos dar fortalecimento, melhor é. Jó 7, verso 9 e verso 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais.
Então, quando desce a sepultura, jamais volta a subir. O interessante é que o verso 10 diz: nunca mais volta à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Amigos, então o que é que ele está dizendo aqui? Que a pessoa não volta mais à sua casa, não volta mais onde habita, não volta mais aos seus familiares, ainda que seja para dar informação, para dizer como está, não volta. Isso não é bíblico. A Bíblia não diz que a pessoa volta. A Bíblia diz que a pessoa fica o pó, volte lá para o pó, nunca mais ele torna, e o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus. Aí a alma, já vemos aqui no início que a alma é apenas a união do pó com o fôlego de vida, ou com o espírito. Então não existe uma terceira matéria, um terceiro item na criação do homem. Tudo isso que vem além da Bíblia, isso não é bíblico, isso não é divino. Aqui eu vou ler um comentário interessante que nos diz: não é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Quer ver? Vamos 2 Coríntios 11:13. Ou seja, se você já viu alguém fazer, ou até a sua própria família, ou você mesmo, já fez algum tipo de ritual, de culto, ou alguma coisa, para poder fazer com que o seu parente volte, para poder falar alguma coisa, e ele veio e falou coisas que somente você e ele sabiam, não foi ele que voltou, foi o próprio Satanás, ou os seus anjos, os demônios. 2 Coríntios 11, verso 13, vai nos dizer sobre o que estou dizendo. Julgar entre vós mesmos é próprio. Desculpa, 1 Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios 11, verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, o próprio Satanás não é pessoas, não como eu posso dizer, ente querido que já morreu, porque a Bíblia diz que as pessoas não voltam, as pessoas estão mortas no túmulo. Então vamos lá, continuar? Quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo 6,16. Quem possui imortalidade? 1 Timóteo 6,16. Vamos ver se as almas que muitas pessoas afirmam, se realmente são imortais, ou se o ser humano é imortal, se existe algum ser imortal. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, qual é o único que possui imortalidade? O nosso eterno Deus. Então, não tem essa de que a alma é imortal porque foi criada por Deus, não. Não existe essa ideia de que existe imortalidade da alma. Isso é antibíblico. E tudo que é antibíblico é diabólico. Quinta pergunta: sob que condição o homem conservaria a sua imortalidade? Gênesis 2:17. Sabemos que Deus ele criou o homem imortal. É tanto que tinha o fruto da árvore da vida para que ele pudesse comer aquele fruto ali para conservar a imortalidade. Mas sob que condição o homem continuaria sendo imortal? Gênesis 2:16, 17. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus ele colocou uma prova. O homem tinha que provar a fidelidade a Deus através de um fruto. E aquele fruto era fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a partir do momento que o homem desobedecesse a Deus e comesse aquele fruto, ele ia deixar o jardim do Éden e iria também passar a ser uma pessoa mortal.
O interessante é que quando ele comeu do fruto, Deus foi lá e tirou a árvore da vida, para que ele não viesse a comer e aí passar a ser imortal, pecador. Mas aí, essa foi a condição, de não comer do fruto proibido. E a pergunta 6 nos diz: o que o pecado ocasionou ao ser humano? O que o pecado trouxe ao homem? Vamos para Romanos 5:12 e Romanos 6:23. Qual foi a consequência maior do pecado ao ser humano? Romanos 5:12 e 6:23. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a consequência foi a morte. Interessante que ela passou a todos os homens, porque todos pecaram. E que Romanos 6:23 nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então todos nós merecemos morrer, porque todos nós pecamos e nos afastamos de Deus. Mas Romanos 6:23 diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos lá. Então sabemos que nós morremos, passamos a morrer através do pecado, mas também temos o privilégio, a esperança de uma vida eterna através do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Jesus considerou a morte? João 11, do 11 ao 14. Como Jesus considerou a morte? Vamos lá. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse abertamente: Lázaro morreu. Então, amigos, aqui uma história que Jesus ele estava viajando, evangelizando, e Lázaro estava doente, uma doença mortal, uma doença para a morte. E aí as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandou que o mensageiro fosse até Jesus para que Jesus pudesse voltar antes, para que Lázaro pudesse Jesus curar Lázaro para que não viesse a morrer. Só que Jesus estava a 2 dias de distância dessa cidade. Interessante que Jesus ficou mais 2 dias nessa mesma cidade, já que lá não tinha transporte nenhum, viajava sempre a pé. Então Jesus ficou mais 2 dias nessa cidade propositalmente, para quando chegasse nessa cidade, viesse após o 4º dia, porque lá no meio judeu tinham uma ideia de que até o 3º dia a pessoa poderia acordar. Então Jesus, chegando ao 4º dia, jogava por terra essa ideia para que eles viessem realmente crer que foi um milagre divino. Então essa morte de Lázaro, ela foi uma morte para que Jesus pudesse fazer um milagre no meio daquele povo, para que eles viessem a crer em Jesus, que era realmente o Filho de Deus. Então Jesus falou que Lázaro estava dormindo, só que Lázaro na verdade estava morto. Então Jesus comparou a morte como um sono. Por isso que a gente iniciou falando que a pessoa não sente, a pessoa não sabe, a pessoa não vê nada. Então, da mesma forma, quando estamos dormindo, nós não vemos, não sentimos, não falamos nada. Então essa foi a comparação que Jesus fez da morte como um sono. Próxima pergunta 8, nos diz o seguinte: até quando os mortos em Cristo vão permanecer dormindo na sepultura? Vamos ver João 5, 28 e 29. Aqui nos diz o seguinte: João 5, Evangelho de João 5, 28 e 29 nos diz o seguinte: não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Amigos, João aqui está nos dizendo o seguinte: que vai chegar a hora em que todos que se acham nos túmulos, tanto os salvos como os perdidos, vão ouvir a voz do Senhor e aí vão ressuscitar. Os que tiverem feito bem para a vida eterna, os que tiverem feito mal para o juízo, para a condenação. Então, só que
notou um detalhe que há um intervalo entre a primeira e a segunda ressurreição? Esse intervalo é de 1000 anos. Lembra o estudo passado sobre os 1000 anos? Ou seja, aqueles que tiverem feito bem, que aceitou a salvação de Jesus, quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar e aí vão subir juntamente com o Senhor transformados. Já aqueles que praticaram o mal, que não aceitou a salvação de Jesus, não aceitou o sacrifício de Cristo, eles vão continuar no túmulo e vão ressuscitar somente na terceira vinda, quando Jesus descer com a santa cidade. Foi o que estudamos no estudo passado. Só que aí, amigos, o intervalo entre uma e a outra ressurreição é de 1000 anos. Exatamente o estudo que nós estudamos anteriormente. Mas vamos continuar. Vamos em 1 Tessalonicenses 4,16 para nos ajudar a sustentar essa base. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, de acordo com João 5, 28 e 29, aqui está dizendo que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aí, após a morte, a volta de Jesus, a terceira vinda dele com a santa cidade, aí que vai haver uma segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. Amigos, vamos para a última pergunta desta manhã. Qual vai ser a recompensa dos que participaram da primeira ressurreição? 1 Coríntios 15, 51 ao 53. 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Qual vai ser a recompensa daqueles que participaram da primeira ressurreição? Vamos lá. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, os mortos em Cristo vão ressuscitar, vão ser transformados, vão ter um corpo incorruptível, um corpo imortal, e aí sim, seremos imortais, seremos incorruptíveis, seremos perfeitos, e iremos viver eternamente ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigo, vê que promessa maravilhosa. Quer você estar nesse grupo de pessoas? Quer você fazer parte da primeira ressurreição? Ou quer você estar entre os salvos quando Jesus retornar? Então Jesus está fazendo um convite para você hoje. Não deixe para a última hora. Entregue a sua vida a Jesus. Busque conhecer mais. Busque na palavra do Senhor estudar e conhecer. E a partir do momento que você passar a conhecer mais sobre a palavra de Deus, você vai ver que muitas coisas que muitos pregadores têm falado aí não passa de mensagens antibíblicas. Porque o que a Bíblia nos diz é o que realmente Deus nos diz. Então, mais vale conhecer a palavra de Deus, mais vale dar sustento a essa palavra, a esse livro, do que o que pregadores falam. Amigos, se o seu pregador ele tem falado coisas que não estão de acordo com a Bíblia, não deixe eles acima da palavra, não. Não deixe que a palavra de Deus fique abaixo do seu líder, da sua igreja, não. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Então, tudo que o seu líder, que o seu pregador, tudo que as pessoas têm falado aí sobre a palavra de Deus, sobre a salvação, confira na Bíblia se está certo ou se está errado. Porque a palavra de Deus é que vai nos direcionar aos céus. Então, nenhum homem, independente de quem seja, nenhum ser na face da terra, ele tem autoridade de estar acima da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra do nosso próprio Deus. Amém? Então, amigos, agradeço por mais um estudo sobre a verdade sobre a morte. E hoje nós tiramos todas as dúvidas. Eu creio que você pode tirar as dúvidas. E se ficou alguma outra dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro assunto, que você vai lá embaixo do livro, coloque seu comentário que eu vou estar respondendo. E vou estar passando alguns outros materiais que você precisar, ou algumas outras passagens bíblicas, para poder tirar todas as suas dúvidas. Porque não é interessante que ficamos com dúvida referente à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não traz dúvida, ela traz esclarecimento. Então que Deus possa te abençoar e que possa cada dia mais buscar conhecimento no Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai,
Mais uma vez te agradecemos por mais um estudo que fizemos aqui, em nome santo do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos qualifique e que o Senhor nos dê conhecimento para cada dia mais possamos te servir em espírito e em verdade. Suplicamos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.